Nirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Seja bem-vindo ao canal do Vida Veda no YouTube, meu nome é Matheus, e hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo do Ashtanga Hridaya, entrando no shloka número 3 e talvez no shloka número 4. Eles dizem o seguinte: Brahma smritvayursho vedam prajapatim ajigrahat soshvinautau sahasraksham so triputradikam munin tegniveshadikam stetu prataktantrani tenire. Então a gente foi até a metade do shloka número 4. Vamos ver o que isso significa. Nosso primeiro procedimento, Padavibhaga, é a divisão de cada palavra individual. Acho que vocês já conseguiram perceber que muitas vezes eles misturam duas palavras e elas ganham com essa mistura um significado totalmente diferente. Tem procedimentos que a gente chama de sandhi e tem procedimentos que a gente chama de samas. Vocês podem se aprofundar muito mais nesses procedimentos estudando gramática do sânscrito, mas esse não é o nosso objetivo nesse curso, então vamos falar um pouco de Ayurveda. Brahma smritvayursho vedam prajapatim ajigrahat. Então ele usa a palavra Brahma, que significa literalmente o universo, a criação. Se você segue uma linha religiosa hinduísta, você vai dizer que Brahma é o grande criador, é Deus. E se você é uma pessoa que talvez siga outras linhagens religiosas, você pode aplicar, coloque aqui o nome da sua divindade. E se você é uma pessoa que não segue tradição religiosa nenhuma, entenda que Brahma é simplesmente o universo, a criação. Aquilo tudo que existe uma vez que a explosão inicial acontece. Então, Brahma, smritva, Brahma lembra. O verbo smritva é muito interessante, porque ele diz que até Brahma, o criador inicial, o primeiro princípio cósmico, ele também lembra a Ayurveda. E a Ayurveda é anterior até a Brahma. Então, o que ele quer dizer com isso, na verdade? No meu entendimento, o que ele está querendo dizer é que a Ayurveda, na verdade, é uma ciência natural. Ela é uma consequência da natureza. É uma consequência do mundo. É como as leis da física ou da biologia. Se você parar para olhar de verdade, Ayurveda, na verdade, é quase a mesma palavra que biologia. Não é exatamente medicina, mas é biologia, considerando que bio, esse ser vivo que está sendo estudado especificamente aqui, é o ser humano. Então, Brahma, mesmo na criação inicial, Smritva, ele lembra esses ensinamentos. Ele não cria a Ayurveda, entendeu? A Ayurveda não é uma ciência criada. A Ayurveda é uma leitura, uma interpretação daquilo que já é manifesto no mundo. Então a Ayurveda já existe, já é imanente à natureza e o entendimento disso, na verdade, ele é como que lembrado, ele é conectado de alguma forma, mas não criado, ele não é uma criação. Então, Brahma Smritva Yushaha Vedam. Yushaha é o tempo de duração da vida. Então, a vida, Vedam, o conhecimento sobre essa duração da vida. Então, Yusha Vedam, Ayusha Vedam é Ayurveda, é o conhecimento da vida, o conhecimento do tempo de duração da vida. Prajapatim ajigrahat. Então, Brahma, ele lembra esse conhecimento e ele ensina para Prajapati. Então, Prajapati, dentro da cosmogonia hinduísta, ele é o senhor de todas as criaturas. Ele é o deus dos deuses, ele está acima da dualidade. Ele é o primeiro princípio criado. Se você for olhar para uma perspectiva taoísta, ou se você for olhar para uma perspectiva simplesmente física, Prajapati é o ponto único, é o um. Enquanto Brahma é o zero, Brahma é aquela imanência que existe antes do Big Bang, antes do início de tudo. Prajapati é o um.
é o indivisível, é o ponto único. Antes de ter o yin e o yang, antes de ter a divisão da dualidade, o masculino e o feminino, antes de haver dois, havia um. Esse um é chamado de Prajapati. Na cosmogonia hindu, então, ele era o deus de todos os deuses, ele é o deus que está acima de todos os deuses. É um pouquinho mais complexa do que a cosmogonia, de repente, cristã, que tem menos divindades, talvez, né? Então, o zero, o que existia antes de tudo ser criado, ele lembra dessa ciência do Ayurveda, e isso é passado para o um, para Prajapati, para o deus de todos os deuses. Soshvina Utau Sahasraksham. Então, o Prajapati, o um, ensina isso para o Ashvino. Ashvina Kumara são a dualidade, os dois deuses que são gêmeos e que são considerados os médicos, os Vaidyas de todos os outros deuses. Então, preste atenção como é interessante que você pode entender isso de um ponto de vista puramente matemático, ou geométrico, ou físico, ou taoísta, ou hinduísta, ou da maneira como você preferir. Se você quer seguir uma tradição mais hinduísta, você pode ter um altar para os Ashwini Kumaras, para os gêmeos Ashwinis, que são os grandes médicos dos deuses. Mas se você olhar isso por uma perspectiva um pouco mais materialista, um pouco mais física, talvez, você também pode entender isso como o princípio universal, único, anterior à existência. Nesse princípio já existia a Ayurveda, e esse conhecimento da Ayurveda foi transmitido primeiro para o ponto único, para o um, para a primeira manifestação que existe depois da criação, que é Prajapati. Essa manifestação passa esse conhecimento para os Ashwini Kumaras, para os dois, para a dualidade. E Sahasraksham, Sahasra, 1000, Aksha, olhos. Então, Sahasraksha é outro nome para Indra. A palavra Indra remete, dentro da cosmogonia hindu, ao deus Indra, que é o deus, outro deus dos deuses. Mas se você olhar, Indra vem da palavra Indriya, que são os sentidos. Sahasraksham são aqueles 1000 sentidos, aquele deus que tudo vê e que está presente em tudo. Então, percebe como o 1, Prajapati, ele se desdobra no 2, Ashwini Kumars, Ashvinautau, o sufixo de dualidade é usado aqui, e Sahasraksham, esse 2 vira 1000, ele se manifesta de 1000 maneiras diferentes, ou na figura no hinduísmo do Indra, ou simplesmente na manifestação de todas as coisas que existem. Então, os Ashwini Kumaras, a dualidade, passa esse conhecimento também para tudo que existe. Sotriputradhikan Munin. Então, o Atreya Purnavasu é um Muni, é um sábio, e ele recebe esse conhecimento dessa divindade que é Sahasraksha, que é Indra. Então, depois da manifestação em tudo que existe, finalmente a gente chega no ser humano, que é uma faceta dessa manifestação. Te gniveshadikam stetu prutaktantrani te nire. Então, ele, o Atreya Purnavasu, ele ensina para o Agniveshadikam ste. Então, Agnivesha e Adi e etc., como a gente já viu no nosso primeiro vídeo dessa série. Então, Agnivesha Adi significa Agnivesha e todos os estudantes do Atreya Purnavasu que eram estudantes junto com Agnivesha. Então, percebe, um dia, em algum momento, Atreya Purnavasu estava sentado na frente dos seus estudantes, entre eles o Agnivesha, entre eles o Harita, entre eles o Bela, que todos vieram a escrever samhitas posteriormente. O Agnivesha recebe esse ensinamento do Atreya Purnavasu, do seu guru, Prutak Tantrani Tenire. Então esses discípulos, o Agnivesha, o Bela, o Harita, cada um deles, Prutak separadamente, Tantrani, vários tantras, vários samhitas, Tenire, eles escreveram, eles redigiram. Então o Atreya Purnavasu, provavelmente depois de ensinar, de passar os seus ensinamentos, falou para os seus discípulos, agora vão, cada um na sua direção, e escrevam os samhitas, escrevam samhitas diferentes.
Entre esses Samhitas, se a gente olhar lá na genealogia do Charaka Samhita, ele conta uma história muito parecida com essa, só que um pouco mais detalhada. E nessa história, ele deixa claro que, de todos os Samhitas escritos, depois o Harita, o Bela, o Agnivesha, eles voltam, e o Purnavāsu Aitreya, ele elege o Charaka Samhita, que na época era o Agnivesha Tantra, quer dizer, o Tantra que foi escrito pelo Agnivesha é eleito o melhor entre todos os Samhitas. É assim que ele entra para a nossa história como o Samhita principal da Ayurveda. Depois de todos os discípulos do Agnivesha receberem esse ensinamento, cada um vai nas suas diversas direções, escrevem Samhitas, escrevem Tantras, textos diferentes, voltam para o Purnavāsu e o Purnavāsu seleciona o Agnivesha. Você pode entender isso também como simplesmente eles escrevem tratados que estão disponíveis até hoje, mas a comunidade científica, na verdade, ela vai selecionando, ela vai criticando, ela vai ao longo do tempo fazendo um processo quase de seleção natural com esses textos, e o grande sobrevivente, o texto mais forte, mais completo e que sobreviveu até os dias de hoje, foi o Agnivesha Tantra, que hoje é conhecido como Charaka Samhita. Na próxima aula, a gente vai ver como continua essa história e como é que a gente vai parar no Vagbhata. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a todos que sempre deixam aquele like, que curtem nossos vídeos, e faço questão de se inscrever no canal, aperta aquele sinozinho que tem aqui embaixo e para você sempre receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. A gente tenta liberar vídeos novos dessa série de Vida Veda nos Samhitas todas as quartas-feiras no canal do Vida Veda no YouTube. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.